Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aí relacionado a ciclo fixo envolvendo o comando Fanuc. E o código de hoje é o G76. Para que utilizar o G76? Então, se por um acaso você se deparar com uma peça onde tenha uma rosca, esse ciclo é usado justamente para a usinagem de rosca. E no caso, esse ciclo é um ciclo automático para usinagem de rosca. Vamos lá conhecer tal ciclo. Lembrando, qualquer coisa fiquem à vontade para me questionar. No final do vídeo eu vou colocar algumas equações aí relacionadas aos cálculos de rosca, tá? Para poder auxiliar na programação. Então eu trouxe uma pecinha. A primeira coisa que nós temos que observar é onde está o ponto de origem, o ponto zero. Então nesse daqui eu trouxe um exemplo diferente. Estávamos acostumados aí a trabalhar com o zero peça na face, né, inicial de trabalho. Agora o zero peça está lá na castanha, ó. Então nós temos que apenas nos atentar com relação a isso. Por quê? Porque tudo que for relacionado ao eixo Z vai ser positivo, porque vai estar à direita do ponto de origem. Ok? Eu trouxe apenas para que a gente possa praticar mesmo o que é negativo, quando é positivo e assim por diante. Bora lá então conhecer o ciclo G76. Para programar o ciclo G76, assim como o de desbaste, o de canal, nós precisamos de duas linhas de programação, tá? Então na primeira linha, fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo o que significa cada uma dessas informações. Então na primeira linha aí tem o G76, P de pato, e dentro desse P de pato eu preciso colocar 6 caracteres, 6 números, que é o M, o S e o A. Depois tem o Q de queijo e o R, onde o P, onde tem o M, né, no caso, é o número de repetições do último passo. Então eu estou lá fazendo a rosca, mas eu quero aliviar a pressão de corte. No último passo eu quero dar 2 passadas, um exemplo. Então na letrinha M você vai colocar 0,2, porque você quer tirar 2 passadas no último passe. S, saída angular. No nosso caso, a saída angular aqui, nós vamos vir com a ferramenta ela vai subir reto, 90 graus ou perpendicular à usinagem. Então aqui o ângulo vai ser 0,0 de saída, tá? E a letra A, o ângulo da ferramenta. Se é uma rosca com ângulo de 30, 29, perdão, 55 ou 60. No nosso caso vai ser o ângulo de 60 graus. O exemplo que eu trouxe, né? Na segunda, tô na primeira linha ainda. Tá acelerado? Você tá acelerado? Tem a letra Q e a letra R. O Q é a mínima profundidade de corte, ou seja, quanto que eu quero remover de material no mínimo, isso no raio, em milésimo. Por exemplo, eu quero tirar no mínimo 1/10 no raio. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 0,1 e multiplicar por 1000, porque essa programação tem que ser em milésimo. Aí você vai ver que a letrinha Q vai ser de 100. Espero que tenha ficado claro aí. Então é milésimo. Se eu quero tirar no mínimo 1/10, você faz 0,1 vezes 1000. É o valor que você vai colocar na letrinha Q. A letrinha R é a profundidade do último passo. Então eu quero tirar também 1/10 no último passo. Então a letrinha R você vai colocar 0,1. Fechou. No segundo bloco de programação do G76 vai o X, o Z, o R, o P, o Q e o F. Vamos entender o que significa cada um desses? Vamos entender. Vai não, né? A linha completa é essa, mas vamos entender como é que funciona. O X é o diâmetro final do roscamento, né? Então você tem que calcular, e essa equação eu vou colocar no final do vídeo, mas no decorrer da apresentação aí eu mostro. O Z é o comprimento final do roscamento, ou seja, até onde a ferramenta vai. Normalmente nós colocamos até o centro. Caso a rosca depois tenha um canalzinho, alívio de rosca, nós colocamos essa ferramenta que ela vá até o centro desse canal, mas aí é do programador, tá? O R é o valor da conicidade incremental do eixo X, raio barra negativo para externo e positivo para interno. No nosso caso, a rosca não é cônica, então nós não vamos usar a letrinha R, tá? Mas depois eu posso trazer um exemplo aí envolvendo a conicidade. P
a altura do filete da rosca. Então é raio por milésimo de milímetro. E a hora que chegar na prática mesmo, no exercício, eu explico melhor. O que é a profundidade do primeiro passe no raio em milésimo de milímetro. E por fim, a letra F, vocês podem estar pensando assim, ah, o F eu já sei, o F é o avanço de trabalho, quase. O F no ciclo de rosca é o passo da rosca, ok? Então o F, na hora que você for programar, você tem que colocar exatamente o passo da rosca. Perfeito? Bora lá, partiu fazer essa pecinha aí como exemplo? Partiu, demorou, é nóis. Então vamos lá. Apenas uma observação, tá, pessoal? Em ciclo de rosca, nós não podemos ter alteração de rotação. Então a gente não pode colocar G96, G92. Nós temos que estabelecer uma velocidade de corte constante, uma rotação constante, melhor dizendo. E para estabelecer essa rotação constante, nós precisamos programar o G97, ok? Então fica a dica aí, G97 para a utilização de rosca. Então vamos lá. Tá aí um programinha 04, ciclo de rosca, cabeçalho, né? O que significa cada um desses? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Beleza, demorou, tamo junto. N20 é apenas uma linha, um bloco de segurança, tá? Então a gente coloca nesse bloco N20 um valor de afastamento aí como segurança, para não correr o risco da torre trocar em cima da peça. Então a gente afasta a ferramenta por precaução, para ela poder fazer a chamada de ferramenta, que é o próximo caso, ó, T0404, chamei ali a ferramenta para fazer a rosca M30 por 1,5, que é o exemplo aí que eu estou trazendo. Depois, a origem de trabalho, então nossa origem está aqui, ó, coisa linda. Depois da origem, a rotação, então G97, ó, percebam, G97, S de 1000, né, M3, repito, esse sentido de giro do eixo árvore vai depender da rosca que você quer fazer, da montagem da ferramenta. Por quê? Porque dependendo da rotação você pode criar uma rosca, e é lógico, da montagem da ferramenta, uma rosca errada, né? Gerar uma rosca esquerda ao invés de uma rosca direita. Então tem que ficar esperto com a montagem da ferramenta e com o sentido de giro do eixo árvore. Feito isso, nós vamos aproximar a ferramenta da peça. E para aproximar, o que eu tenho que observar? O diâmetro externo dela é 30 e a posição inicial da rosca partindo da origem é 73. Recomenda-se, na hora que você aproximar a ferramenta da peça, você trabalhar com essa aproximação tanto em X quanto em Z, 2 vezes o passo da rosca. Por exemplo, o que você está querendo dizer? A rosca, né, é uma rosca M30, o passo não é 1,5, então 2 vezes o passo dá 3. Por que isso? O diâmetro de aproximação que eu vou colocar vai ser X33. A mesma coisa aqui, ó. Dobrando o passo para aproximação, se o início é 73, 73 mais 3, eu vou aproximar até o 76. Então tá lá, ó, X33, Z de 76. Apenas aproximação. Recomenda-se que a gente coloque aí 2 vezes o valor do passo para a aproximação, tá? Então a distância aqui, ó, tá 2 vezes o passo, e a distância aqui, por mais que não pareça, está. Você não pode provar que não está. Está 2 vezes o passo. Ok. E aí vem o ciclo. Então o ciclo, ó, G76. Vamos entender a letrinha P, ó. Lembra da letrinha P com os 6 números? O primeiro é a quantidade de repetições que eu quero que a ferramenta dê no último passe. Então aqui eu coloquei apenas uma repetição. A saída, a ferramenta ela vai vir, a saída dela vai ser perpendicular à usinagem, então eu coloquei saída 00 aqui, ó, ok? E o ângulo da ferramenta 60, show, isso aí deu para entender. A letrinha Q é o valor mínimo que eu quero remover dessa usinagem de rosca, então eu determinei que eu quero tirar no mínimo 1/10. Então você tem que programar essa letrinha aqui em milésimo. Então você vai pegar o 0,1 vezes 1000. Por isso que apareceu 100. E a mesma coisa a letrinha R. Eu também quero que seja de 1/10. Perfeito? Maravilha. No segundo bloco, percebam, vamos entender agora esse segundo bloco. G76 normal, o X é o diâmetro final. Então para calcular o diâmetro final,
lá no final da apresentação aqui desse vídeo vai ter a equação que foi utilizada. Mas basicamente é o seguinte, é o diâmetro da rosca menos, aí eu abro um parênteses, vai ser 0,65, que é uma constante, vezes 2, fecho o parênteses, vezes o passo da rosca. Depois você olhando a equação com calma e você substituindo esse valor na equação lá do diâmetro, você vai perceber que vai chegar no diâmetro de 28,05. Então por isso que está aqui, ó, 28,05, ok? E como eu havia comentado aqui no eixo Z, eu costumo programar até o centro do canal, caso esse canal de alívio de rosca exista. Então eu coloquei aqui, ó, Z de 49,5. Por que 49,5? O canal tem 3. Essa face aqui, ó, tem 48, ó, 48 com mais 1,5. Então eu quero que a ferramenta ela venha até o Z de 49,5, respeitando o sinal, hein? Beleza. A letrinha P, pessoal, a letrinha P, como é que nós calculamos essa letrinha P? Ela é em milésimo, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar o 0,65, que é a constante, e vai multiplicar esse 0,65 vezes o passo da rosca. Então é 0,65 vezes 1,5, vai dar 0,975. 0,975. Só que o P é em milésimo, então você precisa multiplicar por 1000. Aí vai dar 975. É aí que surgiu esse valor. A letrinha Q de queijo é o valor que eu quero remover na primeira passada. Então a ferramenta ela vai entrar primeiro aqui, dar um passe com o valor que eu determinei em Q, e depois ela vai automaticamente programando essas passadas, né? E como é que se calcula isso daqui? Primeiro você tem que determinar com quantas passadas você quer fazer a rosca. Eu, por exemplo, utilizei 11 passadas. Então como é que funciona para calcular essa letrinha aqui? Também está lá no final, tá? Você vai ter que pegar o passo, ou melhor, passo não, pô, que passo, cara. Você vai ter que pegar a letrinha P, que é a altura do filete aqui, ó, o P, e dividir pela raiz do número de passadas. Então, por exemplo, eu usei 11 passadas. O que eu vou fazer? Vou pegar 975 e vou dividir pela raiz de 11, que foi 11 passes que eu determinei. Aí deu 293. Então aqui, ó, a letrinha Q eu coloquei 293. Significa que na primeira passada ela vai remover isso. E o F é o passo da rosca 1,5, que é o que está aqui na dimensão. Beleza? Uma vez que a máquina leu essas duas linhas, esses dois blocos, ela vai começar a executar automaticamente. Então ela vai começar a fazer esse movimento. Vai subir, ó. Aí vai subir, vai voltar. Claro que isso rápido, né? Esse movimento que está lento em avanço rápido. Somente na hora que está removendo o material, que é mais lentamente de acordo com o passo e os parâmetros. E aí ela vai fazer umas 11 passadas até atingir o diâmetro menor da rosca, né? Uma vez que atingiu o diâmetro menor da rosca, preencheu todas as informações que nós programamos, a ferramenta ela volta para o primeiro posicionamento, que é esse daqui, ó, X33 e Z76. Então ela vai voltar para essa mesma posição inicial. Feito a rosca, acabou, aí é só sair com a ferramenta. Então é G0, X150, ó, ela vai sair, e aí M30 finalizou o programa. Aí você vai lá, testa, vê se a rosca ficou legal, não ficou, vai lá no corretor, tira um pouquinho e manda a bala de novo. Pessoal, então como eu havia combinado com vocês, ó, no final aí eu coloquei as equações utilizadas para o cálculo de rosca. Então aqui a altura do filete, 0,65 vezes o passo. Então como o passo aqui é de 1,5, 0,65 vezes 1,5, nós chegamos naquele valor de 975, né? Porque lembrando que o P é em milésimo. O diâmetro final da rosca, ó, o diâmetro inicial, no caso 30, menos 0,65 vezes 2 vezes o passo, que é de 1,5, certo? Chegamos naquele valor de 28,05. E o que é a profundidade do primeiro passe, né? Em milésimo também, pega o P, que é o que foi calculado aqui, ó, e divide pela raiz do número de passadas. Ah, eu quero tirar em 10 passes. Então você pega essa letrinha P e divide pela raiz de 10. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, me pergunte, me questione aí, que na medida do possível eu vou tentar esclarecer e ajudar da melhor forma possível. Beleza? Valeu, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, partiu!